Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor mais uma vez. Como é bom estar juntamente com os irmãos, estar na presença do Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. Eu vou contar um breve testemunho aqui, bem rápido. Eu cheguei não muito bem. E com uma forte dor no estômago. E essa dor no estômago estava desde a hora do almoço. E eu cheguei aqui, na hora do louvor, eu coloquei a mão no meu estômago assim. Antes da bispa terminar de louvar, ela estava ministrando, eu senti um queimar. Mas queimar mesmo. Queimar. Como se algo que estivesse com um calor tremendo estivesse sobre o meu estômago. E aí, parou a dor. Para a honra e glória do Senhor, a dor sumiu. Para a honra e glória do Senhor. Eu sempre digo que estar na casa do Senhor e fazer a obra do Senhor é como se a minha bateria fosse recarregada. Porque ali fora, quando eu entro para a casa do Pai, eu deixo tudo lá fora. Todos nós temos preocupações, todos nós temos problemas. Mas quando nós entramos na casa do Pai, o nosso coração tem que estar voltado para Ele. A nossa atenção tem que estar voltada para Ele, pois nós vamos cultuá-lo. Então nós não podemos estar com a mente, com o coração, com a preocupação, o amanhã, a conta e não sei o que, tiriri. Então nós vamos trazer um culto ao Senhor. E nós temos que entregá-lo. Se nós ficarmos preocupados dessa maneira, com o filho, com o papagaio, com o marido, com não sei o que, com o trabalho, com conta, nós não vamos resolver nada. E os problemas vão continuar. Mas se nós entregarmos aquilo que está tirando a nossa paz para o nosso Deus, aí sim, eu creio que nós vamos estar resolvendo esses problemas. Não com a nossa preocupação, porque se nós ficarmos preocupados de uma tal maneira que tira a tua paz, o teu corpo vai adoecer. Porque está mexendo com o teu emocional. O teu corpo vai adoecer e os problemas vão ficar. Não vão se resolver. E você vai adoecer. E não é isso que Deus quer. Por isso que a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Desde a pequenininha, acabou o gás. Até a maior. Não andeis ansioso com coisa alguma. Se Ele cuida das aves do céu, que nem semeiam, imagine de nós que somos filhos. Amém, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo disse para que eu dissesse isso à igreja. Eu não sei para quem. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nós estamos numa campanha, Efésios 2, 11. As boas novas, novidades de vida. As boas novas. Cristo é as boas novas. Cristo é as boas novas. Ele foi as boas novas para a minha vida. E eu creio que Ele é as boas novas para a vida de cada um que está aqui. Eu creio que tanto eu quanto vocês receberam as boas novas, que é Cristo em nossas vidas. E continuamos caminhando com Ele, recebendo novidades de vida todos os dias. Todos os dias. E eu tinha feito uma palavra e
estudado e tudo mais. E quando foi essa madrugada, na oração, eu levantei com essa palavra na minha cabeça. Aí eu falei, mas Senhor, fiquei com essa palavra hoje o dia todo, ruminando na minha mente. Amém. Atos, capítulo 3. Amém. Com uma novidade de vida, a novidade das boas novas, o Senhor, Ele transforma a vida, transforma qualquer situação. O Senhor Jesus transformou a água em vinho. Ele transforma qualquer situação. Coloca para mim, Alessandro, Atos 3. Atos, capítulo 3. Obrigada. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, do Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecendo, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, que fora curada, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhas disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se fosse desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também aos vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dante, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e consertai-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os templos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dante vós foi pregado, a qual convém que o céu contém até os templos,
da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouviste em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas deste Samuel, todos quando pedis, falaram também, predisseram esses dias. Amém? Até aqui. Glória a Deus. E essa madrugada, quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra, essa madrugada. E eu levantei, a hora que o despertador despertou, eu levantei, a hora que eu levantei, eu mesmo falei. Atos 3, falei, Senhor, Atos 3. E aí, depois da oração, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, para que eu possa trazer à igreja. Atos 3. Nós estamos falando sobre boas novas. Nós estamos falando sobre novidade de vida. E nessa passagem, onde um coxo, um homem coxo, de nascença, estava sem perspectiva nenhuma. Ele vivia sentado, ele não trabalhava, ele não tinha nenhum tipo de esperança. O que restava para ele era apenas mendigar. O que é o coxo? Manco, que tinha alguma enfermidade nos pés que o impediu de ficar de pé. Por isso a única opção que ele tinha era mendigar. Então ele ficava lá à porta, mendigando. Porque a única opção que ele tinha, porque ele era coxo, ele não conseguia andar, ele não tinha esperança. Quando Pedro e João chegaram, ele falou com eles. E Pedro disse a ele, olhou para ele, olhou para Pedro. Pedro olhou para ele, ele olhou para Pedro. Pedro disse a ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. O que Pedro tinha? Pedro era apóstolo, caminhou com Jesus, viu os milagres de Jesus de perto, testemunhou muitos milagres, esteve ali presente o tempo inteiro. Era afoito, falava tudo que pensava. E ele estava ali, com Jesus, caminhando ao lado de Jesus. Mas dele ele não tinha nada. Assim somos eu e você, como Pedro. Nós não temos nada. E muitas vezes, tantos coxos estão ao nosso redor. E por nós não confiarmos no Deus a qual nós servimos, não acreditarmos, porque não somos nós. Não somos nós. Não confiarmos no poder de Deus, nós fazemos de conta que os coxos não existem. Nós fazemos de conta que os coxos não estão ali. Quantos coxos tem em nossas vidas? Dentro da nossa própria casa, na nossa própria família. Que nós muitas vezes reclamamos tanto. Porque a pessoa fulano de tal, ela não tem jeito, que ela fica fazendo tal coisa, porque ela perturba, que ela... Mas e se o Senhor já mandou você
te deu estratégias, mas você fechou os seus ouvidos para a direção do Senhor e disse, não. Esse aí não tem jeito não, nem vou ficar mais falando. Vou largar a mão. Você tem razão em alguma coisa. Você e eu não podemos fazer nada. A nossa palavra, minha e sua, não vale de nada. Mas quando nós dizemos, vou largar mão, porque não tem mais jeito, você está desacreditando no Deus que você serve. Porque se um dia você olhou para o coxo, que está ao seu lado, e disse, Senhor, tem misericórdia, ajude. E por um motivo ou outro, você prefere deixar de lado e fazer de conta que não existe, porque ele está te dando trabalho, ou está dando preocupação, ou alguma coisa desse tipo, significa que você não crê no Deus que você serve. Nós não podemos agir pelo que vemos. Nós temos que crer sem ver. Isso sim agir pela fé. Porque qualquer coisa nos desestrutura. Pedro podia ter falado para ele assim, você está pedindo dinheiro para mim? Não. Tem nada para você não. Ah, esse cara fica só pedindo dinheiro. O tempo inteiro esse cara pedindo. Pedro sabia que dele não tinha nada. Dele ele não tinha nada a oferecer para esse homem. Nada. Assim como eu e você. Nós não temos nada a oferecer. De nós não temos nada. Que não somos nós. É isso que nós temos que entender. Que nós não somos nada. E que não é de nós que as coisas acontecem. Porque nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós louvamos agorinha. Agorinha nós louvamos que Ele é o rio que sacia. Tu és a quem a minha alma chorou, a fonte da vida. Se você canta com tanto fervor e sabe, nós precisamos manifestar esta fé fora da igreja. Não só quando nós estamos aqui, mas fora da igreja. Por isso, quantos coxos estão aí? Muitas vezes dentro da nossa própria casa. Mas nós preferimos deixar ele ali. Nós preferimos abandonar. Nós preferimos deixar para depois. Ai, esse negócio está me dando muita dor de cabeça. Eu vou largar de mão. Quantas vezes nós queremos largar de mão? Quantas vezes Deus, ó, é seu, ó, entrego, ó. Chega, eu não quero mais saber. Eu fiz isso quantas vezes? Mas uma coisa, Deus sempre fala para mim, sempre falou, e eu repito aqui para vocês, se Deus entregou na sua mão, não largue. Não largue de mão. Se Deus colocou o coxo na sua direção, na sua vida, estende a mão para Ele. Coloca para mim, por favor, ao versículo, eu não sei se é 3:8, 3:7, aonde Pedro estende a mão para o coxo. Eu não sei se é Atos 3:8, 3:7, que onde Pedro, 3:7, e tomando-lhe pela mão direita, levantou-e logo os seus pés, e a artelha se firmaram. Quando Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que Pedro tinha? Primeiro, a fé. Nele, no Deus a qual ele serve. No Deus que ele servia, em Jesus Cristo. Porque quantos e quantos milagres ele presenciou, Jesus. Ele viu Jesus. Ele viu o tamanho do poder de Jesus ali. Que Jesus falou, vão, curem.
libertem em meu nome. Expulsarão demônios. E aí, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. O que você tem dado para o coxo? O que nós temos dado para os coxos que estão ao nosso redor? O que nós temos dado? Porque eles não buscam ouro nem prata. Eles buscam aquilo que nós temos. Que muitos estão ao nosso redor, eles olham para nós, eles veem a diferença. Eles olham, ele vê, mas ele não consegue nem falar direito. Pelo contrário, ainda principalmente quando é de nossa família, nosso sangue, o inimigo usa para que palavras saiam da boca dele como flecha aguda para ferir. Nós sabemos que quando se trata de família, o inimigo usa para ferir. Para que você olhe e diz assim: eu não tenho mais o que fazer. Eu fiz minha parte. Ó, Deus é com o Senhor, ó. Não quero mais nem saber. Deus fez você coluna naquele lugar. Se Deus colocou esse coxo na tua vida, na tua direção, é para você estender a mão para ele. E assim como Pedro, você levanta em nome de Jesus. Ah, mas irmão, se eu fizer isso, ele vai brigar, ele vai xingar, ele vai não sei o quê. Amados, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia, mas não abandona, não deixe. Não deixe o coxo, porque é isso que o inimigo quer. Não deixe. Levanta. Entrega a ele as boas novas. Porque o que Pedro fez com esse rapaz que nasceu coxo foi trazer as boas novas. Pedro falou com tanta fé que o homem foi curado. Quando você crê no Deus que você serve, o milagre acontece. Não vemos ninguém direcionou Pedro a curar aquele homem. Ninguém chegou e falou assim: vai lá, Pedro, vai lá, não era você que estava junto com Jesus lá, vai lá, você dá conta, vai lá, levanta esse homem aí. Ninguém direcionou Pedro para isso. Foi o próprio Deus. Assim também, como Deus direciona cada um de nós, a agir segundo a fé. Como está a sua fé? Será que você está tão abalado e cansada por tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando? São tempos difíceis, amados. O mundo jaz do maligno. São tempos difíceis. São tempos onde nós temos que estar prostrados aos pés do Senhor, pedindo misericórdia a Ele. Tantas quedas de avião, tantas coisas acontecendo com o tempo e a temperatura, e mesmo assim, as pessoas continuam agindo da mesma forma, como se nada tivesse acontecendo. As coisas acontecendo debaixo dos nossos narizes. Agora, daqui uns 15 dias, vai acontecer aquela festa da carne, né? E essa semana eu vi um vídeo que me mandaram, um vídeo que uma colega de serviço me mostrou no celular dela, de um ensaio, de uma escola desse que desfila na rua em São Paulo ou Rio, não sei, acho que é Rio, não sei. Que é um ensaio. Aquele é um ato de magia negra, a luz explícita para todo mundo ver. E as pessoas levantam e aplaudem.
As pessoas estão brincando com Deus. Jesus está voltando. E as pessoas estão brincando. Eu fiquei assim, eu falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Jesus, perdão, que eles não sabem nem o que fazem. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Eu digo para vocês que portais espirituais serão abertos neste carnaval. Coisas boas, irmãs? Não. E o nosso papel é orar, clamar e pedir ao Senhor misericórdia e proteção. E proteção. O poder de Deus, ele pode transformar. Ele transforma tudo. Assim como Jesus transformou água em vinho naquela festa de casamento. Ele pode transformar todas as situações. Mas como está a nossa fé? Como está a sua fé? Porque em situações aparentemente impossíveis são transformadas. Alessandro, coloca para mim Marcos 5:24, por favor. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que apertava. A certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedido. Tudo continha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe cessou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo que seja curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si saía, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que todos te apertam e diz quem tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? A tua fé te curou. Todos os milagres que Jesus fez. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz. Como está a sua fé? E Pedro, logo após a cura, onde o coxo levantou, glorificando, alegre, logo após, Pedro pregou, falando sobre salvação, sobre o arrependimento. Pregou para aquela multidão. A salvação está disponível para todos, mas exige uma decisão pessoal de seguir a Cristo. Por favor, coloca para mim Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e continuou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Amém. Devemos estar atentos a oportunidades que o Senhor nos mostra. Aquele homem coxo na porta foi uma oportunidade para Pedro. Para enaltecê-lo, mas para exaltar e enaltecer o Deus aquilo que ele serve. Que tudo foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele enalteceu e louvor engrandeceu a Deus.
Porque tudo é por Ele, para Ele. Não é nada por nós. O Senhor, Ele já deu muitas oportunidades, Ele está dando, Ele coloca todos os dias coxos ao nosso redor, para que nós sejamos a oportunidade de manifestar a nossa fé. Por nós, mas eu não consigo, irmã, eu sou fraca. Irmã, eu não consigo orar. Irmã, não consigo, eu não estou bem. Irmã, mas não é você. Não é por você. Não é você que vai fazer. Você tem que apenas decidir estar na posição que Deus quer. São escolhas. Pedro e João estavam na posição que Deus queria que eles estivessem. E nós estamos na posição? O Pai Celestial pode não responder às orações da maneira que queremos, que sempre queremos da nossa maneira. Mas Ele responde sempre da forma como é melhor para nós. Ai, Pai, eu quero que o Senhor arrume para mim um serviço numa escola assim, que tenha os alunos assim, que seja assim perto da minha casa, para mim não andar muito, que seja. Aí Deus olha e fala assim: filha, lá não é lugar bom para você. Eu vou te colocar no lugar onde você vai ser luz, onde eu vou usar você naquele lugar. Não se importe com as outras coisas, porque sou eu. E aí Deus vai e responde e faz tudo ao contrário do jeito como você queria falar. Isso aí não é Deus, não é de Deus não, porque não foi nada daquilo que eu queria. Eu queria rosa, veio branco. Mas não é da forma que nós queremos, é da forma que é o melhor para nós. Isso que é difícil de nós entendermos. Difícil nós entendermos. Pedro sabia que ali, que não era nada para ele, que não era ele. Tudo era para... Ele estava ali disposto, na posição que o Pai o colocou, levando as boas novas, pregando, engrandecendo a Deus e fazendo milagres, no nome de Jesus. Era por Pedro? Não, não era. Assim também é como eu e você, porque nós conhecemos as boas novas. Quantos coxos nós temos em nossas voltas, mas nós continuamos fechando os olhos para eles. E o Senhor diz: abra teus olhos que eu quero usar você. Abra teus olhos, deixe eu falar através da tua boca. Permita ser usado. Chega de se colocar como vítima, diz o Senhor. Chega de se colocar como vítima, diz o Senhor. Não é você, sou eu. A força não é sua, é minha. A obra é minha. É tudo por Ele, para Ele. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Vamos ficar em pé?